Vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 27, Instruções dos Espíritos, o modo de orar, o item 22. Lembrando que há sempre disponibilizados os exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para aqueles que desejarem acompanhar a leitura. Então, vamos nos concentrar e vamos começar a estudar. Maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque disso tendes hábito. É um dever que vos impondes e, como todo dever, vos pesa. A prece do cristão, do espírita, de qualquer culto que seja, deve ser feita desde que o espírito retomou o jugo da carne. Deve-se elevar aos pés da majestade divina com humildade, com profundidade, no arrebatamento de gratidão por todos os benefícios concedidos até esse dia, pela noite que se escoou e durante a qual vos foi permitido, embora inconscientemente, retornar junto de vossos amigos, de vossos guias, para unir ao seu contato mais força e perseverança. Ela deve se elevar humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Deve ser profunda, porque é vossa alma quem deve se elevar até o Criador, que deve se transfigurar como Jesus no Tabor, e tornar-se alva e irradiante de esperança e de amor. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil, pois, pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, vos dar as alegrias e a riqueza. Pedir-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como ocorre a muitos entre vós: não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. Que pedis a Deus na maioria das vezes? Frequentemente, pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco. Mas imaginais antes de lhe pedir o sucesso dos vossos empreendimentos terrestres e exclamastes: Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesses ao fundo da vossa consciência, encontrarias quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pedi, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Capítulo 5, número 4. Deveis orar sem cessar, sem que para isso vos recolherdes em vosso aposento ou ajoelhar nas praças públicas. A prece diária é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção, de qualquer natureza que eles sejam. Não é um ato de amor ao vosso Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevar vosso pensamento até Ele quando uma alegria vos chega, um acidente é evitado, mesmo quando uma contrariedade só vos aflora, se desdeite pelo pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhar diante do Juiz Supremo, quando sentis que falhastes, não fosse senão por um pensamento fugidio, e lhe dizer: perdoai-me, meu Deus,
porque eu pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dá-me a força de não mais falhar e a coragem de reparar. Isso é independente das preces regulares da manhã e da tarde e dos dias consagrados. Mas, como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem ocasionar nenhuma interrupção aos vossos trabalhos. Ao contrário, elas os santificam. E crede bem que um só desses pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celestial que as longas preces ditadas pelo hábito, frequentemente sem causa determinada, e as quais a hora convencionada vos lembra maquinalmente. V. Monod, Bordeaux, 1862. Muito bem, meus irmãos, queridos amigos, vamos continuar o nosso estudo agora com a nossa palestra e conosco nesta noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, nós convidamos o amigo Herbert Gontijo. A vocês aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, bom estudo e boas reflexões. Bom, gente, boa noite a todos. Vamos estar hoje fazendo algumas reflexões, estudando sobre algo que, ao mesmo tempo que é muito simples e muito lindo, é algo que nós ainda não conseguimos fazer da maneira correta, da maneira mais eficaz: orar. E olha que quando a gente pensa em rezar, em orar, sempre vem algo assim que nos dá um pouco de, deixa eu fazer isso rapidinho, eu sei que é minha obrigação, mas não é algo, às vezes, tão prazeroso, né? A vida física traz muitas outras coisas em que, às vezes, nós substituímos a importância de orar por outras questões. Bom, o que é orar? Rezar, né? Nada mais é do que um encontro com o nosso íntimo, um encontro com Deus, uma sintonia com Deus, uma conexão com Deus. E orar está onde? Em qual lugar? Me fez lembrar de uma passagem apócrifa de Jesus, que perguntaram para Jesus assim: Mestre, onde está o reino de Deus? E Jesus disse: erga uma pedra e não me achará. Lasque uma madeira e não me encontrará. O reino de Deus não está em templos de pedras ou de madeira. O reino de Deus está dentro de você, que se reflete ao seu redor. Olha que interessante. Essa conexão com Deus, este momento de oração em que a gente sintoniza com Deus, ele é interno, né? As casas, as religiões, têm diversas nomenclaturas desse encontro com Deus. Cultos, terços, rezas, mantras, orações, músicas, meditações, né? Todas elas são trabalhos internos que conectam ao nosso interior. E quando viemos hoje, à luz dos Espíritos, falar sobre orações, não estamos contradizendo todas as formas religiosas de encontrar Deus. Estamos estudando essas formas, analisando todas de um olhar mais alto, de um olhar vindo, orientado pelos Espíritos, que esclarece para nós a importância que é orar, rezar, sintonizar com Deus. Vejam, nós vivemos simultaneamente em dois mundos. O mundo físico,
que é o mundo que os nossos olhos veem, escutam, respiram, tocam. É o mundo em que o nosso corpo físico está presente. Mas também vivemos no mundo espiritual. Dentro de nós não existe o céu e o inferno, a tristeza e a alegria, a esperança e a desilusão. Não existe um mundo paralelo ao mundo físico que existe dentro da gente. E nós viemos para o mundo físico para quê? Para exercitar o conhecimento do nosso mundo espiritual. Conhecer quem nós somos. Entender o que fizemos. Quem somos hoje. E as possibilidades que teremos. E olha como o mundo físico e o mundo espiritual, eles se intercalam, se transpassam na nossa existência. Nós saímos de casa, viemos aqui refletir, estudar, raciocinar. Não é algo físico? Pegar um livro em casa, ler, escutar uma palestra, seja qual for a forma de encontrar um conhecimento. E depois esse conhecimento serve para quê? Para você olhar dentro de você. Identificar dentro de você a porção daquele ensinamento que ainda é escuridão. Ou já recebeu uma certa dosagem de luz. E através da oração, essa sintonia conosco se torna mais nítida, mais palpável, mais visível. E Jesus falava também, esse já no Evangelho canônico, para não fazer igual os estudiosos da época que subiam às sinagogas para rezar, para você entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e fazer a sua oração. O que é o seu quarto? Físico, todos nós conhecemos. O seu quarto espiritual não é o seu interno? O lugar que só você habita? E lá faça a sua oração. Porque através desta meditação, deste encontro, você consegue identificar aquilo que você precisa se transformar. Você já consegue identificar os avanços que você fez, mas consegue identificar também as incertezas que tem, as dúvidas que tem, as mazelas que ainda tem. Ninguém precisa saber. É uma particularidade de cada um de nós. Depois de superadas, às vezes o testemunho para as outras pessoas as fortalecem. Mas antes de superá-las, é um processo individual, de esforço próprio, para combater as imperfeições. Não é isso? Olha só. E essas orações, essa forma de sintonia com Deus, às vezes nós limitamos ela em um tempo curto do nosso dia, ou da nossa semana, ou do nosso mês. Naquele momento em que a gente sai da rotina do dia a dia e vem para algum lugar, ou dentro de casa, fazer uma oração. Já vimos falar que a oração pode ser feita 24 horas por dia. E o ideal é que aprendemos a fazer isso. Mas vamos
nos tornar monges tibetanos, que fazem isso devido à sua cultura constantemente, horas e horas. Estamos num mundo ocidental, capitalista, em que precisamos do convívio com as pessoas, exercitar o amor, a caridade, o trabalho, o convívio com aqueles que precisam e aqueles que nos ensinam. Mas a oração não é somente rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um terço, um culto. O silêncio é uma oração. Uma música é uma forma de oração. Existe a forma certa de oração? Não existe. Existe como você faz a oração. Um terço da Igreja Católica, já vi muitas pessoas recriminarem. Olha, ficam repetindo. Está certo ou está errado? Depende. Como está o interior daquela pessoa que está rezando o terço? Ela está falando as palavras e pensando nas contas, nas dívidas, nos problemas familiares, nas desavenças, no problema do outro, na imperfeição do outro, e está ali mentalizando que o outro se cure, pedindo, implorando, e o interior escuro, triste, desesperançoso. Isso é uma forma correta de oração? Você pode verbalizar aquelas palavras, e o seu interior estiver aberto à conexão com Deus que existe dentro de você, com a capacidade que você tem de refletir, de se harmonizar, de reequilibrar. Então não existe uma forma correta de orar, seja um culto, seja um terço, seja uma prece na casa espírita. Como está o seu interior na hora de uma prece na casa espírita? Daquele que faz a prece. Uma música, por exemplo. Às vezes um mantra é um grande mecanismo para a gente sintonizar, harmonizar e meditar. Às vezes músicas suaves. Você está dirigindo, viajando de uma cidade para outra a trabalho. Você pode ir e voltar orando. Seria verbalizando palavras e, meu Deus, me ajuda, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não. Escute uma música suave, deixa ela entrar dentro de você, vá sintonizando com o seu interno sobre isso. E você vai ver as maravilhas que o seu mundo interior vai se refletindo. A música é um grande mecanismo de conexão a Deus. Abrindo um parêntese, um livro psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, chamado Libertação. André Luiz, nas suas experiências espirituais, vai a uma cidade espiritual, chamada colônia espiritual, cidade espiritual. Mas não era uma cidade espiritual como o nosso lar, evoluída, seres em aprendizado, em evolução, porque as cidades espirituais existem em todos os níveis também, né? Existem cidades espirituais mais atrasadas, e além do nosso lar, outras mais avançadas, espiritualmente, vibracionalmente falando. E André Luiz foi numa dessas cidades espirituais que eram mais densas. E ele narra as músicas.
Isso em 1930 e alguma coisa, quando o livro foi psicografado, ele já narrava que quando ele se adentrou à cidade, uma música com um único batido soava em toda a cidade, hipnotizante, que faziam as pessoas ficarem inérticas, sem raciocínio, paradas, sem ânimo, né? Porque a evolução ela é dinâmica. A inércia espiritual ela é estática, da preguiça, da desânimo, da vontade de não fazer, de não agir, de não caminhar. E as pessoas sentadas nas ruas, nas sarjetas, escutando aquela música constantemente. Às vezes não vamos em alguns lugares que as músicas nos fazem mal. São músicas densas, num único ritmo que não é harmônico, que soa dentro da gente como algo triste. Sim, as músicas são também mecanismos de oração, de conexão, né? E todas as formas de conexões, se você trazê-la para o lado evolutivo, interior e promissor, ela vai conseguir se conectar com coisas evolutivas. Mas se você traz para dentro de você vibrações inferiores, angústias, indignações, tristezas, você também vai fazer uma forma de oração negativa, que também não te sintoniza com o seu Deus interior, e sim com zonas menos avançadas. E isso pode trazer consequências para a nossa evolução, para a nossa caminhada. Porque a frequência das nossas ações determina quem somos. Não é problema nenhum você ter passado por isso um dia, ter sentido isso um dia, ter permitido que as suas vibrações abaixarem e você sintonizarem zonas mais densas. O problema não é você ter passado por isso. Todos nós passamos. E até aquele mais evoluído encarnado no planeta, se não orar e vigiar, passará por essas zonas. O problema é você achar aquilo natural, sentir até prazer com isso e manter uma frequência vibracional nessas questões. É muito sério a frequência em que nós vivemos. Aquilo que escolhemos para internamente sintonizar. Porque a frequência que você vive quando você desencarna é a faixa espiritual que você se encontra. Então é aconselhável pelos espíritos amigos esforçarmos para manter o maior tempo possível nas faixas mais elevadas. Uma boa música, uma boa leitura, orações sinceras, pedidos viáveis, né? Nós sabemos pedir. Naquele encontro com Deus, no seu interior, você tem direito a tudo. A chorar, a sorrir, a pedir, a agradecer. E não está errado fazer nada disso. Ou tudo isso. Mas saibamos o que nós vamos pedir. Às vezes pedimos coisas e ganhamos outras, né? Por quê? Às vezes você pede tranquilidade, paz,
e recebe conflitos. Existe uma regra sobre se você pedir aquilo, você vai receber aquilo que você pediu? Não existe. Por quê? Porque depende de outras questões. A lei da diversidade, por exemplo. Existem várias possibilidades, vários caminhos, vários processos relacionados ao nosso passado, ao nosso presente e à nossa proposta reencarnatória. Temos um passado em que hoje se manifesta o acúmulo de todo o nosso passado. Um acúmulo positivo de patrimônios espirituais, mas também um acúmulo de necessidades de ajuste. E é diante destas necessidades que nós pedimos e na análise dessas necessidades que nós recebemos. Por exemplo, uma pessoa quer um relacionamento. Eu quero encontrar alguém. Quero casar, quero ter filhos, quero ter uma família. Isso é algo bom, importante, é algo promissor. Se fôssemos todos puros de coração, de imediato chegaria a pessoa perfeita para você, o relacionamento perfeito, a família perfeita, os filhos perfeitos, a casa perfeita, as viagens no final do ano perfeitas. Mas sabemos do nosso passado? Não sabemos. Sabemos quantas vezes traímos o nosso companheiro? Sabemos quantas vezes abandonamos o nosso companheiro com filhos? Não sabemos. Sabemos quantas vezes destruímos outros casamentos? Não sabemos. Aí se você chega hoje e pede, pai, eu quero ter um relacionamento feliz. Bom, o seu passado necessita ajustar os seus equívocos. Aí, a lei da diversidade vai trazer para você um monte de coisas. Talvez não seja o que você pediu, mas é o que você tem a necessidade. E aí passam-se 10 anos, você teve um relacionamento, encontrou uma pessoa que amou ao extremo, enquanto namoro, casou, teve um filho, 2, passado 8 anos começou as intrigas, as perseguições, as obsessões físicas um com o outro, até chegar no ponto assim, vamos separar. Está certo ou está errado? Está tudo certo. Você estava tendo a oportunidade, através dos seus sonhos, dos seus pedidos, de resgatar coisas do seu passado. De ajustar coisas com aquela pessoa, ou com pessoas que tenham a mesma vibração. Então, às vezes, as coisas acontecem e nós questionamos, não entendemos, nos revoltamos, e aí chega e fala assim, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, eu pedi a Deus um relacionamento perfeito, e Ele me deu essa separação, me deu essa tristeza, né? Temos que entender o nosso projeto reencarnatório, entender que tudo o que acontece em nossa vida tem um porquê e um sentido. E qual é a melhor forma de entender isso? Orando. É rezando.
olhando para dentro da gente, nos autoconhecendo, estudando muito, pegando todas as informações possíveis e nos momentos internos identificar quem somos, o que passamos, sempre com o olhar de que está tudo certo. Está tudo, às vezes, uma confusão aos meus olhos imperfeitos, ao meu sentimento rebelde. Mas aos olhos de Deus está tudo certo. E aí, quando você harmoniza com o seu interno, através da oração, é um passo fundamental para a evolução. Já viram aqueles casos assim que você quer ajudar uma pessoa e você tenta tudo? Vamos comigo, faça isso, faça aquilo outro, não beba, não usa droga, não faça isso está te prejudicando, e a pessoa não escuta. E você desiste. E você fala, eu já tentei de tudo, a pessoa, você já fez isso? Já. Você já fez aquilo outro? Já. Já fez aquilo também? Já. Resolveu? Nada resolveu. Chega-se à conclusão de que, então reza para a pessoa. Aí você fica numa decepção, né? Então você gosta da pessoa, você quer ver a pessoa bem, você quer ajudar, se você pudesse, você empurrava a pessoa para o caminho correto, e você não pode. Ela só vai com as próprias pernas. Mas sabe aonde que está a maravilha quando você resolve? Esgotou as possibilidades físicas. Olha que interessante. Sobrou rezar para a pessoa, orar para a pessoa. Sabe por quê? Porque dentro do seu interior, você encontra níveis vibracionais das suas conquistas que sintonizam com os níveis vibracionais daquele que você almeja ajudar. É um grande mecanismo. O mesmo processo, compreender o processo dele, saber a lei de causa e efeito que ele está exercitando, né? Ter consciência que o passado dele traz essa oportunidade de reajustar. E lá no seu mundo interior, no silêncio da sua conexão com Deus, dá ele a mão. Ajuda só aquele que você ama? Não. Ajuda até aqueles que te perseguem. Os obsessores também. Muitos vêm à casa espírita para passar por reuniões mediúnicas de desobsessão. Está errado? Não está. Se precisar, tem que vir. Mas o intuito é que, com o tempo, eles aprendam a sintonizar numa forma mais elevada, não no nível do obsessor, senão ele acaba com você. Mas, já que o obsessor sintonizou com você através das suas imperfeições, aprenda a criar mecanismos fortes no seu interno de auxiliar aquele que te atormenta, emanando aquilo que você conquista através da sua conexão com Deus. O mundo ocidental, as religiões que nos ensinam a orar de todas as formas, e você tem aquela que você é mais afim, uma reza, um terço, um culto, uma música, uma leitura, uma reflexão, uma prece, todas são corretas, desde que você faça da maneira correta de encontrar o seu interno no momento da oração. Você se ajuda. Você ajuda aqueles que você ama e ajuda aqueles que te perseguem. É um mecanismo primordial de elevação do espírito, orar, rezar. Agradecemos a oportunidade da noite de hoje, né? Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ampare sempre.